O dólar e as ações de empresas americanas caíram ao redor do mundo com o retorno da guerra comercial de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar aliados e empresas com tarifas contra produtos não fabricados no país. Veja. Trump anunciou taxas de 50% para mercadorias vindas da União Europeia a partir do dia 1º de junho. O bloco é o maior parceiro comercial dos americanos, com quase $1 trilhão de transações comerciais. O republicano voltou a repetir o discurso de que os europeus impuseram barreiras comerciais contra os Estados Unidos e apontou que as negociações com o bloco não estão indo a lugar algum. I'm not looking for a deal. I mean, we've set the deal, it's at 50%. But again, there is no tariff if they build their plant here. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, reconheceu que a postura do presidente terá um impacto negativo nas tratativas comerciais. No entanto, afirmou que as propostas do bloco europeu apresentadas até aqui não foram positivas e que espera que a decisão de Trump motive os europeus a avançar nas negociações. Do outro lado do Atlântico, as reações das lideranças dos países membros da União Europeia foram de cautela. O chefe do comércio europeu, Maroš Šefčovič, disse que o bloco está pronto para defender os próprios interesses e que as negociações precisam ser pautadas em respeito mútuo. Além da União Europeia, Trump também ameaçou impor uma tarifa de 25% em empresas como Apple, Samsung e outras fabricantes de smartphones, a menos que seus produtos passem a ser fabricados nos Estados Unidos. Trump reforçou que as taxas buscam fazer as empresas levarem suas fábricas ao país, mas mover as linhas de produção para o território americano iria aumentar o custo do produto aos consumidores domésticos. Os mercados reagiram mal ao retorno da guerra comercial. O dólar se desvalorizou no mundo todo e os índices de Nova York recuaram ao longo de toda essa sexta-feira, com destaque para a queda de 3% das ações da Apple. Na Europa, a baixa foi generalizada e atingiu as bolsas da Alemanha, do Reino Unido e também da Itália. Vinícius, como lê esse movimento do Trump? É um blefe, é uma jogada ou é para valer? Essa guerra comercial pode, de fato, voltar e se intensificar? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. De fato, o Trump não me parece que está blefando, porque ele tem como projeto impor tarifas como estratégia de reindustrialização dos Estados Unidos. Logicamente, isso não vai dar certo, mas ele consegue ali apaziguar parte da sua base eleitoral, que é composta ali por trabalhadores, principalmente de origem branca, de classe média baixa, ali da classe trabalhadora, que ainda ambicionam, né, o retorno a essa América industrial. O Trump, ele, talvez dentro de si, ele saiba ali que isso não é efetivo, não é possível, melhor dizendo. Mas ele ganha tempo impondo tarifa também contra a União Europeia, não somente por razões econômicas, ao meu ver, mas também tem aí uma questão de fundo geopolítico, sinalizando para a Europa que agora a Europa está sozinha, não apenas em termos de segurança, né, toda a questão ali que envolve a OTAN e o futuro da Aliança Transatlântica, mas também, claro, em termos econômicos, que foi fundamental aí ao longo de 80 anos dessa parceria para que a Europa ostentasse os atuais níveis de bem-estar econômico que possui. Eurival. Bom, o Trump ele tem uma hostilidade singular em relação à União Europeia há muitos anos já. Ele afirma que a União Europeia foi criada para desbancar os Estados Unidos da posição deles, né? Isso, num certo sentido, tem alguma ressonância, porque, de fato, a União Europeia, na verdade, se inspirou nos Estados Unidos para ser criada, assim, no sucesso dos Estados Unidos, né? Se espelhou nesse sucesso, que são Estados Unidos, uma confederação de Estados, e eles procuraram fazer a mesma coisa e tentar dar uma relevância para o euro como uma moeda também, se contrapondo um pouco ao dólar, assim por diante. Mas nunca foi para ameaçar os Estados Unidos, né? Tanto que a parceria transatlântica sempre foi muito cultivada pelos governos europeus. Agora, que a União Europeia ela construiu produtos de alto valor agregado
que realmente não são substituíveis. Não é uma questão de que, como na China, de baixa regulação ou de baixos salários. No caso da União Europeia, o que irrita o Trump é que os americanos gostam dos produtos europeus e que não podem ser fabricados pelos Estados Unidos. Então, a gente está falando do vinho francês, do chocolate belga, das roupas, dos perfumes italianos, dos queijos italianos, dos automóveis alemães e por aí vai, né? Uma série de produtos que tem uma especificidade, um valor próprio de luxo, né? Enfim, ou de sabor próprio que os Estados Unidos não conseguem concorrer, são únicos, né? Assim, tem um valor único, azeite, enfim, os exemplos são inúmeros. Então, e isso cria uma grande birra no Trump, né? E ele tenta resolver isso com tarifas, mas isso não é solúvel com tarifas, é coisa de outra dimensão, é um desejo de consumo diferenciado, né? E aí ele... Em 2019, bom, essas negociações de livre comércio entre a União Europeia e Estados Unidos foram formalmente interrompidas em 2015. Em 2019, os próprios europeus, a Comissão Europeia, disse que estavam obsoletos os termos dessas negociações. E agora, com essas tarifas do Trump, a União Europeia falou, então vamos retomar as negociações a partir de onde nós paramos. E isso irrita profundamente o Trump, porque ele sabe que isso é uma manobra diversionista, né? Assim, você quer um acordo de livre comércio? Então vamos fazer. Só que você vai ter que eliminar as suas tarifas também, é o que a Europa está dizendo. E não é isso que ele quer. Ele quer impor, né, a redução das tarifas europeias de uma forma mais ou menos unilateral, como uma concessão. Então, é por isso que ele está agora mirando na Europa para elevar a pressão, para ver a Europa capitular, digamos assim, às condições dele. Vinícius, o que dá para prever de postura europeia, da reação europeia? Hoje já teve ali alguns sinais, né? Uma cautela, né? A partir da próxima semana, o que dá para a gente prever de como a União Europeia vai reagir a isso? A União Europeia já passa por grandes dificuldades. Não me parece que ela possa prescindir, nesse momento, do mercado americano. E essa tarifa é muito mais elevada do que imposta a outros mercados, inclusive um mercado que parcialmente já foi da União Europeia, não é mais, que é o Reino Unido, que está ali com uma taxa de 10%. Alguns dos produtos, pelo menos, poderiam ser substituídos, não todos, como o Lourival bem disse, já que tem muitos ali produtos com localização geográfica. A Europa, portanto, ela deve insistir nessas negociações, mas não vai ser fácil, não tanto, acho que em função das tarifas em si, mas em função daquilo que até o Trump mencionou nas redes sociais, né? Ele fez uma publicação naquela rede social dele, e ele mencionou que tem muitas barreiras não tarifárias, que são justamente as regulações que a Europa geralmente impõe ali para proteger os seus consumidores. Então tem toda uma série de produtos que o americano, né, produzidos nos Estados Unidos, que o americano médio aceita tranquilamente, mas que para o consumidor europeu há ali toda uma série de barreiras, né, como falamos tecnicamente, não tarifárias. E justamente essas barreiras não tarifárias são, eu diria, praticamente impossíveis de serem refeitas, porque envolve toda uma série ali de acordos, né, implícitos, tácitos com o consumidor europeu, de modo que a União Europeia os proteja ali de produtos com determinados materiais, determinadas regulações, que vão aí desde o banco do carro, questões de ergonomia, por exemplo, até mesmo maneira, né, determinados materiais como são empregados. Sem falar, claro, na tentativa da União Europeia de impor tarifas aí na prática em função da produção de carbono, da emissão de carbono em produtos. Então, tudo isso também é importante dizer, não só as tarifas em si, só todas essas regulações deixam Donald Trump bastante descontente. A Europa tirar essas regulações, como eu falei, me parece um tanto quanto impossível. Então, eles devem insistir em alguma forma de
compensação, como, por exemplo, realização de mais investimentos no território americano em troca aí de alguma redução tarifária. Mas o Trump não parece querer ceder, até porque, reitero, não é apenas uma questão econômica, mas também envolve aí um jogo geopolítico para isolar a Europa no atual cenário, em que Trump parece preferir falar diretamente apenas com aquilo que ele considera ser grandes potências, como Rússia e China.